Sim, gente, o positivo ele chegou. Eu digo que não cai uma folha que não seja a permissão de Deus, né? Mas nem todas as histórias elas terminam com um final feliz. Às vezes a gente não entende o propósito, às vezes não entende o porquê das coisas acontecerem. Mas eu digo para vocês que a todo momento eu só rendi graças ao Senhor. Clamei pedindo socorro, mas não o culpei, porque tudo tem permissão de Deus. E no vídeo anterior eu falei um pouquinho pra vocês de como eu descobri a gravidez. Também falei ali do processo depois da descoberta. E hoje eu vou falar pra vocês a parte final, né, dessa linda história que a gente viveu aí durante 2 meses. De descoberta, né, que eu estive gerando meu filho, foram 2 meses. E no dia 1 de dezembro, foi o dia que eu fui pro pré-natal. E quando eu saí de lá, era 1 hora da tarde, que eu entrei no carro, eu senti meu short muito molhado. Quando eu coloquei a mão assim no short, minha mão veio cheia de sangue. E eu cheguei em casa, na mesma hora no caminho eu liguei para o meu esposo, né, o pai do bebê. A gente ainda não estava junto, né, mas ele sempre me apoiou, sempre esteve presente em todas as ultrações, em todos os momentos, fazia questão de querer saber como a gente estava, a todo momento preocupado, né? Mesmo a gente não estando junto, morando junto novamente, mas a gente estava sempre em contato referente ao bebê. Ele sempre gostaria de saber como eu estava também. E enfim, é um momento muito frágil para ambos, cada um tem um sentimento de uma forma e a gente precisava respeitar esse momento, né, que cada um estava vivendo. E eu liguei para ele nesse momento e disse para ele que eu estava com sangramento, mandei a foto, né, e na mesma hora ele saiu do trabalho e veio correndo para me levar para emergência. Eu não tinha condições nenhuma de ir dirigindo. Quando eu cheguei em casa, eu disse pra minha mãe, assim que eu portei, mãe, eu perdi o bebê, né? Porque essa foi a sensação que eu tive no momento que eu tive aquele sangramento muito forte. E a gente foi pro pronto-socorro, pra maternidade. Quando chegou na maternidade, eu expliquei tudo para o médico. E uma coisa que eu não falei pra vocês no começo, que quando eu tava tendo aqueles pequenos sangramentos de borra, o médico mandou utilizar um comprimido dentro da vagina, que é eu não sei o nome dele, eu vou botar aqui embaixo, é progeston, coisa assim. Né, caso eu tivesse tendo algum sangramento de perda, evitar. E justamente no domingo foi o último dia que eu utilizei o medicamento. Na segunda-feira eu não usei, no sábado foi o último dia e no domingo eu já não utilizei mais. Então, quando a gente chegou na clínica, o médico passou uma nova ultrassom, né, e ele disse que era um médico muito experiente, já tinha tratado vários casos assim, mas que a gente fosse para ultrassom e voltasse. E quando fizemos a ultrassom, né, o bebê, ele estava com 7 milímetros na última ultrassom, e nessa ele estava com 4,1, ou seja, ele tinha diminuído o tamanho dele, né, e foi um baque muito grande pra gente ali ver naquela tela o bebê ele lá sem batimento, né, e segundo já a América, ele não tinha mais vida. Então a gente voltou para a sala do médico e o médico falou que eu estava com um aborto retido, que infelizmente meu organismo ele era perfeito, meu útero estava perfeito, o saco gestacional estava perfeito, mas o bebê em si não evoluiu. A gente não entende, não sabe o porquê ele não evoluiu, mas a gente sabe que tudo tem um propósito de Deus, né? Eu talvez não entenda hoje, mas lá na frente eu vou entender. E o meu mundo, ele caiu, né? Ele parou porque eu clamei tanto, eu pedi tanto por socorro a Deus, para que ele pudesse reverter o quadro, mas esse não foi o desejo dele. Então eu apenas preciso aceitar o que o meu pai preparou para mim, que é muito maior. E o médico me deu 2 opções. Na verdade, ele disse que a opção mais segura seria eu abortar espontaneamente, que o corpo tem até 1 mês para abortar aí o bebê e o saco gestacional, ou partir para o procedimento da curetagem, mas ele pediu para aguardar uns 15 dias, né, para o meu corpo, como eu já estava com aquele sangramento, porque seria menos invasivo para mim. E assim eu fiz, eu passei 11 dias aguardando o meu corpo expulsar o bebê, mas o meu corpo ele não reagia dessa forma, né? Eu ainda tenho sintomas da gravidez e nós precisamos realmente fazer a curetagem, né? O amio.
E quando foi no sábado, esse sábado agora, eu realizei o procedimento, eu me internei, né? Uma cirurgia, tomei hack, a cirurgia ela demora em torno de 20 a 30 minutos. Mas a minha aí teve uma demora, eu fiquei em torno de 2 horas na sala de cirurgia, perdi muito sangue, o médico disse que tinha muito conteúdo dentro, né? Um dia antes de fazer a cirurgia, a gente tinha que refazer a ultrassom, refiz o ultrassom, o bebê já não estava mais, ou seja, meu corpo ele dissolveu o bebê, ou eu expulsei o bebê, mesmo assim eu não tive nenhum sangramento depois daquele sangramento que eu tive, e o bebê estava lá na última ultrassom, e infelizmente a gente não entende. Eu não desejo isso pra nenhuma mamãe. Pra nenhuma mamãe que é tentante, principalmente mamães de SOP, que sabe o quanto é difícil a espera. Foram 10 anos esperando. 10 anos esperando a promessa. Mas eu sei que Deus, Ele, no fim de toda a tempestade, Ele tem um arco-íris. E hoje sim, eu sou mãe de um anjinho.